E esse é o Notícia na Tarde, que está recebendo o advogado Túlio Cavalazzi Filho, com um assunto muito importante mesmo. A Secretaria de Patrimônio da União regulamentou a ocupação dos espaços físicos em águas federais por meio de uma portaria que é 24 de 2011, estabelecendo regras para regularização e implantação de equipamentos e empreendimentos de apoio náutico. O que é isso? Portos, marinas, atracadouros, terminais de passageiros, garagens de barcos, entre outros. Túlio Cavalazzi Filho, muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença aqui conosco. O que representa isso? Representa que a partir de agora o caminho está mais fácil para ser percorrido, para que tenhamos aqui instalação de marinas, por exemplo? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde aos ouvintes e telespectadores também da TV Com. É basicamente isso, Renato. Nós temos encontrado muita dificuldade na regularização desse tipo de equipamento. Como a marina fica numa área contígua ao mar, ela sempre tem a necessidade de autorização do Patrimônio da União. E a Secretaria de Patrimônio da União é o órgão responsável. Ela é um órgão federal, com sede em Brasília e com suas gerências em cada um dos estados. Então, aquele que deseja empreender uma marina, fazer uma marina, ele precisa primeiro ter essa autorização, para depois, sim, ele iniciar os atos de construção do equipamento, seja da parte que está em terra, seja da parte que está no mar. Para o ouvinte entender melhor, nós temos uma faixa dessa área próxima ao mar que é denominada terreno de marinha. São os 33 metros da linha de pré-mar médio, seria uma maré média de 1831, uma demarcação que a SPU fornece, sendo que nesses 33 metros a União é que concede o direito de utilização. Para entender de uma maneira talvez mais clara, seria como se houvesse uma cessão. Você pede essa cessão. Dali para trás, um termo técnico denominado alodial, é o terreno que você tem o título de propriedade. Então você tem um equipamento misto. Não consegue fazer uma autorização uma marina só com uma autorização da prefeitura. Não consegue fazer uma só com a autorização do patrimônio da União. Você precisa ter essas autorizações. E aí então é que vem a novidade na portaria. O Patrimônio da União, ele tinha essa possibilidade, dava essa possibilidade através de uma lei genérica, um decreto-lei e depois de uma lei, mas não dizia como fazer. Então, para citar um exemplo prático, nós assessoramos aqui, por exemplo, em Florianópolis, um empreendedor que queria fazer uma marina no sul da ilha. Sim. Nós demos entrada no procedimento administrativo, indicando a área, o valor do investimento, o tamanho do investimento, para a marina que a gente chama para navegação de barcos de recreio, navegação de recreio. São barcos de porte até 60 pés, mais ou menos. São aquelas lanchas que nós comumente encontramos aqui em Florianópolis. Sim, para uso privado. Para uso privado. Passeio e tal. Exatamente. Não é um trapiche. Ela tem um equipamento um pouco mais completo. Ela tem que ter um pequeno posto de gasolina, ela tem uma área para lavação, os barcos podem ficar fundeados, ou seja, eles ficam dentro do mar. Ele tem uma área atrás, em terra, que precisa recolher os barcos. Então é um equipamento um pouco maior. Não chega a ser um porto, mas também não é um trapiche. Sim. Depois que nós demos entrada no Patrimônio da União, o procedimento travou. O Patrimônio da União não sabia o que fazer. Ele não sabia se primeiro pedir uma licença ambiental, se ele solicitava informações ao município, se cabia ao particular fazer essa solicitação. E esse tipo de operação foi se acumulando no Brasil de duas formas. As marinas novas, elas tiveram seus procedimentos praticamente arquivados. Eles ficaram engavetados, entre aspas. E as antigas acabaram ficando em situação irregular, porque você fez o trapiche, depois fez uma área atrás para a colocação do barco, tomou uma notificação, mas não interrompeu a operação, aí fez mais um posto de gasolina e aí acabaram ficando assim, monstrengos, irregulares ou, no nosso caso, a ausência quase que absoluta de marinas. Foi com esse intuito, então, que o Patrimônio da União editou essa portaria, regularizando. Tá, e a partir de agora está mais fácil? Vai ser mais fácil? A partir de agora tem que ser mais fácil, porque o Patrimônio da União diz o seguinte: quem quiser marina nova, faz o seguinte, tem um rol de documentos, não é muito burocrático, é a indicação da área, o valor do investimento, que é porque ela vai, através do valor do investimento, calcular a taxa. Sentido genérico, lato sensu, a taxa. É uma contribuição que vai se cobrar. A exemplo do que se faz com o foro, que é no caso do aforamento. Por exemplo, os imóveis aqui da Beira-Mar Norte, eles estão parte em área de marinha, parte em área alodial. Eles pagam parte de foro. Nesse caso vai haver uma cobrança análoga. Esse rol traz vários documentos. 2 deles eu considero muito importantes. Um deles é o seguinte: uma declaração do município de que na área em que será erguida futuramente a possível marina, não há nenhuma impropriedade, não há nenhuma irregularidade. Isso significa estar de acordo com o plano diretor, por exemplo? Exatamente. Esse é o ponto. Tá. O município não precisa fazer um processo administrativo, encaminhar por todas as suas... Não, ele só tem que fazer uma análise no plano diretor
ou no plano de gerenciamento costeiro, que é o que vai acontecer aqui em Florianópolis. Nós já temos o plano de gerenciamento costeiro para ser em elaboração no Estado. Agora os municípios vão fazer os seus. Sim. Alguns já têm. Sim. Parece que Biguaçu já tem o seu. Florianópolis está fazendo o seu, vai ser regulamentado. É possível marina ali. Tem lá, no mapinha tem um círculo vermelho dizendo é possível equipamento náutico-marina. Ok, dá essa declaração. A segunda, a ambiental. Uma licença prévia de instalação. Consulta o órgão, nesse caso competente, que é o IBAMA, que pode e deve, na maioria das vezes, declinar por causa da pouca complexidade. Tá, agora uma dúvida. No caso, Florianópolis buscando agora e se preparando, se capacitando para ter o licenciamento pleno, precisa mesmo assim do IBAMA? Não, nesse caso não. Aí não, né? Não, nesse caso não. Eu cito agora, né? Sem o licenciamento pleno. A situação ainda. prática, normalmente se requer o IBAMA até tem declinado. Tá. Quando é de pouca complexidade, ele deixa que a Fátima faça. Sim. Ela também vai dizer só previamente, é possível. Depois, quando vier o projeto definitivo, é que nós vamos fazer todas as considerações. Com esses 2 documentos e aqueles outros relativos à propriedade, capacidade de exploração da área em terra, a SPU recebe o procedimento e em 60 dias ela encerra, dizendo que é possível construir a marina ali. A partir dali já é possível praticar os atos aí de maneira concreta. Isso aí deve correr rápido, então? Segundo prazo, a ideia da portaria é nesse sentido. Ela dá 180 dias para que aqueles que estão irregulares se regularizem e ela admite que em 60 dias da recepção do procedimento ela deva concluir o ok, é possível. Tá, mas a gente tem estrutura técnica para fazer esse tipo... Esse é um entrave, né? Esse é uma incógnita. Porque a gente tem aí, por exemplo, aqui, algumas diretorias da Fátima, no interior do estado, enfim, não foram indicadas ainda, né? Então nós temos licenciamentos travados ainda, né? Processos travados. Isso é uma realidade, Renato. A nossa infraestrutura do poder público é muito pequena para o que se requer, principalmente em termos de velocidade. Sim. Um pouco disso também está ligado à falta de coragem do agente público. Sim. O agente público anda com medo. Tudo ele acha que nessa área tem corrupção, tem dinheiro por fora, então ele está com medo de assinar, né? Ele tem um problema da corrupção, ele tem o problema dos órgãos que fazem pressão externa, né? Então ele está com receio. Mas se os órgãos agora se unirem para tentar fazer um primeiro projeto, ou primeiros projetos em forma de piloto, certamente a gente vai ter a partir de agora um novo momento. Esse assunto ele é muito importante, né? A gente já está quase sobre a hora. Eu quero saber de ti o seguinte... a gente não pode estar falando aqui de áreas de preservação permanente, tal. Isso aí está fora, né? Está fora. Essas áreas de preservação permanente, elas automaticamente serão afastadas pelo órgão ambiental. Quando ele tiver que dar licença prévia, ele vai dizer não dá. Ali é uma área de preservação permanente. Uma outra questão, por exemplo, hoje nós temos de repente o seguinte, chega a comunidade e tal, lá, vamos fazer uma marina, deixa eu inventar aqui. Puxa vida, tá uma chuva agora na cidade, que Deus o livre, hein? Temporal aqui na Grande Florianópolis, chuva muito forte, os veículos trafegando com os faróis acesos nas 2 pontes. Tolo, o seguinte, e a comunidade diz não quero, isso é muito comum na cidade aqui, né? A comunidade diz não quero, e aí? Existem procedimentos para isso, Renato. Dependendo do tamanho do empreendimento, uma audiência pública é convocada. Essa audiência pública vai trazer se essa vontade da comunidade ou não. A outra é a vocação do local no plano diretor. Não adianta meia dúzia dizer que não quer, se o plano diretor está definindo que quer, porque foi esse plano diretor que eles próprios moradores, dentro de uma conjugação que a lei faz, aprovou. Então a questão principal é a seguinte, é um equipamento sustentável ambientalmente? É. Nós temos marinas que têm, por exemplo, em Portugal, mais de 40 bandeiras azuis, que nós aqui sequer temos uma. Não poluem nada e geram riqueza, emprego. Enfim, nós temos agora vários polos náuticos sendo lançados aqui, Santa Catarina está recebendo as 3 maiores fábricas do mundo nessa área. Então é inevitável que isso ocorra. Então, entre ocorrer de forma desordenada, como nós já vimos aqui em várias outras situações, e correr de uma forma ordenada, os administradores públicos têm que colocar isso na balança e fazer a coisa acontecer, claro, dentro da lei. E o Avaí na quarta-feira vai bem? O Avaí na quarta-feira na Copa do Brasil vai honrosamente representar o nosso estado de Santa Catarina e certamente vamos já preparar o caminho para avançar para a próxima fase. Tolo Cavalazzi Filho, que é um torcedor ferrenho do Avaí, faz parte da direção atual, né? Sou procurador jurídico, vice, né? Que vale um vice jurídico, procurador jurídico do Avaí Futebol Clube. Procurador jurídico do Avaí Futebol Clube, o que não é pouca coisa, convenhamos. É muito orgulho, na verdade. Muito bem. Tulo, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Tá bom, obrigado, Renato. E até uma próxima oportunidade. Nós vamos pro esporte, cuidado no trânsito, tá chovendo uma barbaridade agora na cidade. Até já.